Bom dia, alunos do Colégio Primeiro Passo, alunos do oitavo ano, né? Oitavo ano. Vamos dar início hoje a mais uma aula de Geografia e a aula de hoje é do capítulo 4, né? Onde tem como tema a grande sociedade global. No caso, esse capítulo 4, que apresenta aqui o título A Grande Sociedade Global, que está na página 99 do livro de vocês, ele vai abordar, na verdade, o tema dele é a globalização e o pensamento complexo. Então ele vai abordar o que? A globalização. E a gente vai estudar hoje, né, das páginas 100 até a página 107. O que eu irei abordar será sobre essas páginas, né? Então, né, nas aulas passadas de geografia, a gente estava estudando sobre a Guerra Fria, né? Período onde o mundo era conhecido como mundo bipolar, né? Da bipolaridade. Por quê? Porque na Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria, que, como já expliquei para vocês, né, é um conflito entre o socialismo e o capitalismo, né? Entre a União Soviética, hoje a atual Rússia, que representava o socialismo, e os Estados Unidos representavam o capitalismo. Então existia essa bipolaridade dentro do mundo. E nessa época, por exemplo, os países que defendiam o socialismo eram países fechados às empresas capitalistas, por exemplo, né? Então, apesar desse mundo estar fechado de um lado ou outro, o mundo não está tão aberto como é hoje em dia, né? A liberdade entre as nações de comercializarem, né, uma com as outras, não tem essa questão das portas estar fechadas às grandes empresas, por exemplo, americanas ou empresas capitalistas. O mundo teve grandes avanços tecnológicos nesse período, né? Porém, é a partir mesmo assim do fim dessa Guerra Fria que o processo de globalização ele vai se intensificar pelo mundo. É tanto que o capítulo, o assunto anterior, né, do capítulo 3, vai abordar a Guerra Fria, termina com Guerra Fria, né, o capítulo 3, né, falando sobre a Guerra Fria. E o 4 já se inicia falando da globalização, né, que é um mundo que vai estar mais aberto, mais aberto a essa questão de divulgar, de espalhar a economia, a cultura entre as nações, né? E então é sobre isso, né? A gente vai estudar a globalização, né? A evolução do processo da globalização, o que é essa globalização, né? Aí vai falar na globalização, pelo que eu estou vendo aí, a bipolaridade, vai falar desse período, né? A trava do processo de globalização, essa questão do mundo bipolar, no caso já estou falando. Então, página 100 até a página 107 é o que vocês devem ler e estudar sobre o assunto. Mas aí eu falei no resumo dessas 7 páginas. Por exemplo, o tema já começa perguntando assim na página 100, o que é globalização, né? E aí trazendo do modo mais fácil para vocês, globalização nada mais é do que, como eu posso dizer assim, a expansão econômica, social, cultural e política entre os países, né? Ou a integração, né, dessa economia, da economia, da vida social, da cultura e política entre os países, né? A globalização, no caso, você entender a globalização, é só você entender que a globalização tem os fatos interligados no mundo, né? Por exemplo, um fato da natureza. Se a gente tocar fogo na nossa Amazônia, a gente não só vai prejudicar o Brasil, vai prejudicar o restante do mundo, por causa do efeito estufa. Então, até nessa questão climática de tudo, assim, de floresta, de parte física, assim, geograficamente também, é algo da interação entre os países, né? E aí, pergunto para vocês, e quando foi que começou essa questão de globalização? Aqui no livro de vocês começa falando das grandes navegações, né? Por quê? Porque é nesse período em que os europeus saem e descobrem, por exemplo, a América, né? Vai ser um novo continente onde eles vão explorar, onde eles vão ter contato com outras civilizações, também com regiões africanas também vão ter contato, vão expandir esse território, porque até então o descobrimento até então o descobrimento da América, até então a origem dessas grandes navegações, né, que é na época que se descobre, por exemplo, o território brasileiro, até então o mundo era ali em torno da Europa e
os europeus só conheciam determinadas áreas da África e da Ásia, né? O mundo não era tão habitado, assim, tão conhecido como é hoje em dia, né? Mas com as grandes navegações começam, segundo a livro de vocês, né? O processo de globalização, que é exatamente isso. É a troca de culturas, é a troca de comércio, né? A interação de comércio, a interação entre a vida social, a troca, é a vida política de uma região influenciando outras regiões. Isso é a globalização, né? Então, se dá início no processo das grandes navegações. Aí ela vai se intensificar mais ainda, está aí na página 102 de vocês, quando fala imperialismo, né? Ampliação das fronteiras do mundo globalizado. Por quê? É importante lembrar que vai ter a Revolução Industrial. No meio dessa Revolução Industrial vai ter grandes avanços da tecnologia, né? Onde vai surgir a eletricidade, mais na frente o trem, o automóvel, o telefone. Isso vai ajudar muito na intensificação da globalização. E esse imperialismo também porque quando surge a indústria, surge as fábricas. Surgindo as fábricas, surgem as empresas. E essas empresas e essas fábricas querem mercado consumidor. E na época do imperialismo, eles vão lá invadir territórios da África e da Ásia. E com isso, fazendo sua expansão industrial, né? E ao mesmo tempo, fazendo o famoso uma neocolonização e expandindo os europeus nessa época a sua cultura, a sua política sobre as sociedades que eles estão praticando esse imperialismo, fazem com que a intensificação da globalização através da globalização econômica. Aí, na página 104, por exemplo, vai falar da bipolaridade, que eu já falei do período fim da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, onde tem uma certa trava do processo de globalização, porque o mundo agora está dividido em socialismo e capitalismo, e com isso dificultando esse processo de globalização, né, de distribuição das empresas em outros países, né. Mas com o fim, está aí na página 106, 107, com o fim da Guerra Fria, vai ter aí, por exemplo, um grande avanço aí, surgimento sobre das empresas transnacionais, são empresas, por exemplo, bem conhecidas, a Nike, a Walmart, tem a Nestlé, Coca-Cola, McDonald's, estou dando exemplo de empresas transnacionais ou multinacionais, né? Essas empresas, elas vão começar a procurar mercados mais baratos, né? Os famosos países emergentes, como chama aqui. Por quê? Porque a globalização agora não tem mais a Guerra Fria, não tem mais a bipolaridade, e agora os países, por exemplo, os países socialistas estão mais abertos agora aos produtos capitalistas, as empresas capitalistas. Tem até as fotos aqui que vocês podem ver, né? E isso acontece o quê? Vai acontecer que essas empresas procuram esses países emergentes para nelas instalar suas empresas, seus negócios, e, de certo modo, isso acontece também que na globalização tem um lado que os países que se dão bem, que lucram mais, são os países ricos. E a globalização também, ela traz a questão também de aumentar a pobreza, né? Porque por que essas empresas, por exemplo, procuram esses países mais pobres? Porque esses países, as leis são mais frágeis, as leis ambientais são mais frágeis, também não são tão rígidas, e sem contar também que o custo de pagar um trabalhador é mais barato também nos países emergentes, como por exemplo aqui no Brasil. Então, é isso que acontece na globalização, né? Acontece essa expansão, né? Como é que eu posso dizer? Essa expansão impulsionada pela globalização econômica das empresas se espalhadas pelo mundo, procurando sempre os países emergentes, como exemplo o Brasil. E aí, apesar da globalização, né, ela ter grandes avanços da tecnologia, né, muitas pessoas também não têm acesso, né, no meio dessa globalização, por exemplo, à internet. É importante destacar também que a partir dos anos 90, com o advento assim, da internet, agora que a internet vai passar a ser usada dentro das casas, o processo de globalização ele amplia mais ainda. Mas é importante destacar, esse processo de globalização também traz a questão de ter de aumentar muito a pobreza em determinadas regiões, países do mundo, viu? Então, globalização é o que? É você entender que os fatos no mundo são interligados, né? E também é a expansão econômica, social e cultural
e política dos países, entre um país e outro. Apoiada também pelo avanço tecnológico, principalmente pela internet. Então aqui eu encerro a aula sobre globalização e nas próximas aulas a gente continua para entender melhor ainda do assunto. Bons estudos e até a próxima.